E aí, pessoal, estamos de volta, hein? Chegando na metade aí da nossa série de 12 programas falando sobre o ABC da fé, né? Fazendo comentários a respeito desse book que eu tenho sobre o ABC da fé. E tem outros também, entre lá no heliopeixoto.com, você vai ter uns links todos sendo colocados aí para você entrar lá e você dar um download de graça e você aprendendo, né? É assim que a gente aprende, né? Lendo de uma maneira simples o que é a verdade, você vai crescer, você vai ver. Você pode caminhar com Ele, crescer com Ele, porque Deus é um Deus simples, Ele quer que nós caminhemos com Ele, legal? Então vamos hoje para o 6º capítulo do ABC da fé. A fé pode não funcionar, pastor? Claro. Então vamos dar uma olhadinha, porque veja, eu quero te falar algo que eu coloquei lá no nosso e-book, está escrito lá. Basicamente, a fé não pode atuar quando existem 3 impedimentos. Então receba isso como impedimento, gente. Nós, uma vez que você é uma nova criatura, você é de Deus, caminha com Ele, anda, existem basicamente 3 coisas que impedem o nosso exercício de fé, de nós caminharmos com Deus. A primeira é uma ignorância a respeito de Deus. A ignorância espiritual que eu digo, gente, é eu não conhecer a respeito do que Deus tem a falar para mim. É só isso. É o básico da palavra, de você conhecer a sua vontade. Você quer conhecer a vontade de Deus? Então leia a Bíblia. E a maior parte do povo de Deus sobre a face da terra não lê a Bíblia. Que coisa, hein? Aí ele fica esperando que alguém lá na frente leia a Bíblia. E se de repente a pessoa lê qualquer outra coisa menos a Bíblia, ele vai acabar acreditando, porque ele não conhece. Então isso é um perigo, gente. A ignorância espiritual é a falta do conhecimento a respeito de Deus, da declaração dele a respeito de todas as áreas da minha vida. Eu tenho que ler a Bíblia, eu preciso conhecer, porque senão eu fico na mão das trevas. Olha que coisa interessante, está escrito lá, ó, em Mateus 22, no verso 29, Jesus dá uma resposta para as pessoas que estavam perguntando para Jesus. Estava escrito lá assim, ó, o erro de vocês é causado pela ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Vocês não sabem o que está escrito. É muito importante. Isso é a tua segurança. Então esse é um impedimento para o exercício firme da fé. Eu não tenho base para eu exercer fé, eu não tenho base de crença. Qual é a base de crença? É o conhecimento que eu tenho da verdade. Veja uma coisa interessante, botei no highlight aí, ó. Quando existe conhecimento do que se tem direito, de quem se é em Cristo e do caráter do nosso Pai, a fé pode atuar gerando o poder de Deus na nossa vida. Mas eu tenho que ter esse conhecimento, senão não funciona. O conhecimento, olha que está lá em pretinho, é a base pela qual a fé pode agir. Eu só tenho fé porque eu tenho conhecimento. É assim que funciona. A ignorância nos leva a errar e nos desvia da verdade em muitos casos. Legal? Uma segunda coisa que é um impedimento para que a gente possa exercer fé é uma postura incrédula. É interessante essa postura, eu coloquei aqui. A incredulidade, gente, não é a pessoa que não conhece a verdade, mas sim aquela que, apesar de conhecer a verdade, ela rejeita. Porque muitas pessoas ouvem a verdade, mas não quero, não acredito na Bíblia. Está ouvindo a verdade, está ouvindo, está ouvindo. Ouve aqui, alguém faz um comentário, aquilo outro, ou até mesmo a pessoa vai na igreja, ela ouve uma mensagem e tal, mas ela rejeita. Essa é a incredulidade. Então, a fé não pode funcionar aonde a verdade é rejeitada. Jesus teve dificuldade de ir na sua terra natal e fazer muitas coisas lá porque as pessoas estavam cheias de incredulidade. Elas rejeitaram quem Jesus é. Esse foi o conteúdo. Então a fé, eu quero te falar isso de maneira simples, ó, ela morre no momento em que nós rejeitamos. No momento em que eu rejeito a verdade, não existe mais fé. Não existe mais crença, eu não acredito, eu rejeito. Então não funciona. Então isso é um baita do impedimento. E por último, um outro impedimento, são 3 impedimentos, é eu estar aí numa parceria, coloquei dessa maneira, a estar vivendo fora do padrão de Deus de maneira consciente. Entende? Você se torna uma nova criatura, a gente sabe que o nosso padrão de vida muda, né? Padrão de viver, de comportamento, padrão que sai dos nossos lábios, atitudes, tudo isso muda, gente, porque a luz chegou, a verdade chegou e eu me tornei uma nova criatura. E agora nós vamos viver segundo a verdade, no padrão da verdade. É uma transformação. Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você não recebeu uma nova religião, você recebeu transformação.
Você foi transformado, você se tornou uma nova criatura. Portanto, então a sua maneira de viver também vai mudar. Mas, se eu continuo como nova criatura, vivendo como eu sempre vivi, num padrão, e isso é perigoso, onde existe uma prática do pecado, não existe liberdade para a ação da fé. Está colocado lá. Viver na prática do pecado, gente, é um erro, é um perigo. E isso compromete mesmo a nossa jornada de fé. Uma outra coisa importante para você entender, os nascidos de novo, somos nós, novas criaturas, como eu coloquei aqui no highlight, filhos de Deus, não têm um estilo de vida em que o pecado faz parte do seu dia a dia, você entende? Nós fomos libertos de um padrão de comportamento e de vivência. Nós fomos libertos. Nós não andamos mais no curso do sistema desse mundo. Por quê? Uma nova identidade, uma vida nova entrou em nós. Nós somos nascidos de Deus. É diferente, o nosso padrão agora muda porque primeiro nós mudamos interiormente, fomos transformados. A vida de Deus agora entrou em mim. Agora nós temos capacidade, pela ação do Espírito Santo, em viver completamente diferente e não mais dominado por um sistema errado de viver, dominado mais pelo pecado em termos de natureza. Agora nós podemos viver o padrão de Deus. E é maravilhoso. Esse é o segredo. Legal? É isso aí. Dá um like no nosso programa, por favor, se inscreve no nosso canal e, por favor, também deixa um comentário, porque é importante para todos nós. A gente se vê.